Eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar nessa casa, conhecendo mais um povo maravilhoso que vai estar juntinho comigo, ceando, morando no céu. Eu quero agradecer também pela confiança a pastora Cida e o pastor Antônio, pela confiança de estar subindo no altar para ministrar a palavra ao mais um povo dele. Eu quero agradecer também a Deus pelo meu amigo Diácono Vinícius por estar me acompanhando. Quero agradecer por mais um dia de estar adorando a Deus junto a esse povo maravilhoso, que eu creio que cada vez mais esse ministério, essa igreja está crescendo para a honra e glória de Deus. Quero também agradecer o filho da pastora e do pastor, o Perica, que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. E quero agradecer o que indicou para estar aqui nesta tarde, o pastor Heron, que Deus venha abençoar a vida dele grandemente. E eu quero agradecer também a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesta tarde e todos os dias da nossa vida. Quero aqui que os irmãos abram comigo em Êxodo, capítulo 1, do seu verso de número 6. Glória a Jesus. Todos acharam? Diga amém? Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer: sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Pois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá a José, o qual disse ao seu povo: e eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E a usemos sabiamente para que com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificarem a Faraó por cidades de tesouros em Pitom e Remassés. Mas quanto mais os egípcios afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais eles cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos teus filhos em Israel. A palavra do Senhor está nos direcionando que José morreu e Faraó colocou um outro rei para direcionar ao povo dos egípcios, para cuidar do povo dos egípcios. Só que podemos entender que a palavra vai nos dizer que houve perseguição nessa palavra. Eu quero que, antes de entrar nessa palavra, eu quero chegar no conteúdo da história de José, que a Bíblia vai nos falar que José, ele era um menino de 17 anos e que ele era amado por seu pai. E José, ele era o filho da velhice de seu pai, ou seja, ele era o filho mais novo de seu pai. Então José, como ele era o filho mais novo, seu pai o amava mais, tinha mais prioridade com José. Então o que eu quero dizer com esta palavra nesta noite, nesta tarde? Que Israel, que era Jacó, fez uma túnica de várias cores para José. Só que essa túnica, qual é o significado dessa túnica?
O significado dessa túnica é que José era importante, que José era prioridade, que José tinha mais vontade de fazer a obra de Deus, que José, ele tinha algo dentro dele que era a sede de fazer a vontade de Deus. Então isso acabou incomodando aos irmãos de José, porque José, ele tinha sonhos, e esses sonhos, nós podemos entender que no final esse sonho foi realizado. Então, o que temos que entender nesta tarde, que quem tem perseguição são os escolhidos. Quem é perseguido são os escolhidos. Então, o que o Senhor está querendo dizer nesta tarde? Não se preocupa com aquele que defama você. Não se preocupa com aquele que quer falar mal de você, com aquele que quer afligir contra a tua vida. Mas dá graça ao Senhor, porque você está aqui nessa tarde para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Ou seja, muitos não estão dando espaço para você, porque você está aqui para te adorar a Deus, para buscar o nome de Deus, porque você sabe qual é o lugar que você tem que estar. Você sabe o lugar que você tem que buscar. Então, quanto mais você for fazer para Deus, mais Deus vai te abençoar. E muitos não vão gostar de ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então, eu creio que nesta tarde o Senhor tem bênçãos grandiosas para entregar nas nossas mãos. Eu creio que nesta tarde o Senhor tem coisas grandiosas para entregar nas suas mãos, porque somos os filhos e escolhidos. E quem é perseguido é escolhido de Deus, ou seja, nós somos escolhidos, nós não temos chamado, nós somos escolhidos, porque os escolhidos é aqueles que vão herder ao reino de Deus. Os escolhidos é aquele que Deus está escolhendo para chegar até os céus, para cear junto com Jesus. Então eu creio que nesta tarde o Senhor vai entregar grandes coisas para a vida dos seus filhos nesta tarde. E eu quero também, continuando na história de José, vai dizer que seus irmãos venderam José por moedas. E José, podemos ver que José não merecia ser vendido por moeda. José não merecia passar por o que ele passou. Então José foi vendido para o povo egípcio. José foi vendido para o Egito. Só que era tudo permissão de Deus. Ou seja, nessa tarde Deus permite você passar por isso. Você não pode entender agora, mas amanhã ou hoje à noite você pode entender aquilo que o Senhor tem com você é precioso. Porque tem o momento da perseguição, mas também tem o momento de Deus te exaltar. Tem o momento da aflição, da afligição contra a tua vida, mas tem o momento de Deus falar: não, esse aqui eu vou exaltar ele hoje, é esse aqui que eu vou usar hoje. Então, ou seja, Deus está falando para os irmãos nesta tarde: você não pode estar entendendo o que eu tenho para você agora, mas eu creio que amanhã você entenderá por toda essa aflição que você está passando, essa angústia, essa perseguição que você está passando, é algo extraordinário que Deus vai fazer na sua vida. Então, adore e exalte o nome do Senhor, porque Deus tem grandes coisas para fazer para você nesta tarde. E eu creio que quando José foi vendido, ele passou por uma perseguição pela mulher de Potifar. E quem era Potifar? Potifar era um guarda, era um eunuco de Faraó. Então essa mulher armou uma estratégia para José cair nessa estratégia. E ela falou: vem, caia comigo. Então José fez o quê? José pegou e saiu correndo. Mas no que José saiu correndo, ele deixou a sua túnica importante, ele deixou o brilho para trás. Então o que a mulher fez? Foi, pegou a túnica, a roupa de José, a veste de José, e levou até Potifar e disse: olha, José veio até aqui e caiu comigo. Ou seja, essa estratégia fez com que José fosse parar numa prisão.
Então tudo isso foi permissão de Deus. E Deus permite José passar por isso, porque é na prisão que José começa a ter sonhos com o padeiro. É nessa prisão que José começa a ter os sonhos que Deus irá realizar mais para frente. Então nós hoje, agora, nós não entendemos a vontade que Deus quer fazer na nossa vida, mas eu creio que nesta tarde o Senhor está movimentando o céu e está dizendo: agora é a hora, o tempo está chegando, sua hora está chegando, e a hora que você entender que eu tenho com você, você vai entender por tudo aquilo que você passou. Ou seja, se você está passando por isso, coisas extraordinárias vão acontecer com você amanhã. Se está acontecendo isso com você hoje, é porque Deus tem preparado algo extraordinário, maravilhoso para você nesta tarde. Ou seja, temos que entender o que Deus tem com nós nesta tarde. E eu creio que quando José ele foi perseguido, preso, ali ele começou, eu creio, no meu entendimento, eu creio que José, ele estava meditando no que estava acontecendo com ele. Ele estava pensando: nossa Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que essa prova? Pai, o Senhor não vai entrar com a providência? Só que Deus estava falando para José que não era a hora de entrar com a providência. Então, tem o momento certo, é a hora certa para Deus entrar com a providência nas nossas vidas. E eu creio que nesta tarde, essa providência irá chegar sobre a tua vida, porque essa hora já chegou de Deus chegar com a providência. E eu creio que nesta tarde o Senhor trazerá milagres sobre vidas. Eu creio que filhos que estão perdidos irão voltar. Eu creio que jovens que estão perdidos irão voltar para a presença de Deus, porque tem um tempo certo e um momento certo de você dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Então podemos entender que anos vai se passando. O faraó chama o povo dos Egito e reúne para ver quem ele vai tomar, para ver quem vai tomar a frente de governar os povos do Egito. Então o faraó estava montando uma estratégia para ver quem ele iria chamar. Só que aí Deus é tão maravilhoso que ele foi e tocou no coração de faraó em colocar o José para governar o Egito. Deus colocou José para ordenar o Egito e para ter uma família, porque para ordenar um lugar e governar um lugar, tem que ter uma administradora do lado. Então, os sonhos que José estava tendo não eram os sonhos que Deus tinha com ele. Ou seja, José ficou surpreso com o sonho que ele teve, com a exaltação que Deus deu para ele. Então, esse momento foi um momento que Deus exaltou José. Ou seja, para chegar, para Deus te exaltar, vai ter um momento da perseguição lá atrás. Para Deus te dar o que você quer, você tem que ter uma prova para passar. Porque Deus nunca vai dar algo para nós de mão beijada. Deus nunca vai dar isso para nós. Porque Deus sempre vai querer mais de nós. Porque o deserto, a cova que nós enfrentamos, o deserto, ele vem para nos amadurecer, nos fortalecer, para que nós possamos entender e refletir o que o Senhor tem para nós para frente. Então eu creio que o Senhor está dizendo para os irmãos nesta tarde que o que Ele tem para você não é o que você quer, porque Deus nunca vai dar aquilo que você quer no momento, mas sim Ele vai dar o que você necessita. Ou seja, Deus está falando para os irmãos nesta tarde que o momento certo e a hora certa está chegando de eu exaltar os meus filhos. E eu creio que nesta tarde o Senhor movimentará seu coração para que você possa entender. Hoje você não entende o que Deus está falando para você, o que de tudo isso, ou por que está acontecendo isso. Mas eu creio que amanhã ou hoje
ainda hoje o Senhor pode fazer você entender aquilo que Ele tem com você. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória. Então podemos entender que, chegando no livro de Êxodo, a perseguição que José tinha, seus irmãos, aqui o povo de Israel, também são perseguidos, mas por um rei que não chegou a conhecer José. Ou seja, o rei era bem diferente de José, porque José, acostumadamente, ele gostava de ajudar o próximo. Deus levantou José para ser diferente, para ordenar aquele lugar diferente, porque Deus sabe que mais para frente eles iam passar por isso. Então chegou a hora do quê? Que José, pois José sendo falecido e todos os seus irmãos e aquela geração, os filhos de Israel, ou seja, os povos de Israel, que eram os filhos de Jacó, os irmãos de José, enquanto José tinha morrido, era Deus que estava fortalecendo a Israel, era Deus que estava cuidando de Israel. Ou seja, então Deus o faraó foi e levantou outro rei para ordenar os egípcios. Só que esse rei não ia com o povo de Israel, que eles até dizem assim: o qual disse ao seu povo, e eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Ou seja, aí ele já estava armando uma estratégia para fazer contra o povo de Israel. Só que ele acabou esquecendo que quem cuida do povo de Israel não era ele, mas era Deus. Ou seja, o diabo pode até tentar contra a tua vida, o diabo pode até armar laço, o diabo pode até armar armadilha contra a tua vida, mas o diabo já caiu por terra, porque ele esqueceu que quem cuida de você não é o homem, não é sua esposa, não é seus filhos, mas sim é Deus, porque é Deus que te visita nas orações de madrugada, é Deus que visita você quando você chora, então é Deus que visita você a qualquer momento. E o diabo pode até tentar tirar a tua família da presença, ele pode até tentar tirar, mas quem coloca de volta é Deus, porque é o momento certo e a hora certa de Deus colocar tu e a tua família para servir a eles, em nome de Jesus. E podemos entender que aqui esse rei que foi levantado por Faraó, ele estava armando uma estratégia para fingir e pelejar contra o povo de Israel. Ou seja, podemos entender que Israel estava se multiplicando, o povo de Israel estava crescendo, o povo de Israel estava sendo fortalecido por Deus. Deus ali estava dando força para o povo de Israel, porque o povo de Israel não sabia mais o que fazer, porque seu pai morreu, seu irmão morreu, o ex-governador do Egito, então eles não sabiam o que fazer. Mas só que no momento que Deus fala que os filhos de Israel estavam se frutificando, que os filhos de Israel estavam se multiplicando e aumentando, significa que o quê? Era Deus cuidando do povo de Israel, era Deus falando: sou eu que cuido de você. Ou seja, nesta tarde o Senhor está querendo dizer: passe o que passar, mas eu estou com você nesta tarde. Passe o que passar, mas eu sou contigo qualquer momento. Ei, passe o que passar, mas é eu que vou te fortalecer. Passe o que passar, mas é eu que vou te fazer crescer. Ou seja, é o Senhor que está cuidando de você nesta tarde. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então podemos entender que aqui os egípcios puseram sobre eles a maiorais, ou seja, de atributo. O que ele estava querendo dizer nesta parte, a Bíblia está querendo dizer nesta parte, que os egípcios estavam crescendo e fazendo uma armadilha para tentar o povo de Israel. Eles estavam tentando fazer
afligir o povo de Israel, tentando se levantar contra o povo de Israel. Mas só que o interessante, o que Deus faz assim: enquanto mais o povo de Israel são afligidos, quanto mais o povo de Israel são perseguidos, quanto mais o povo de Israel eles são caluniados pelos homens, quanto mais o povo de Israel eles são perseguidos pelos homens, mais eles estão se multiplicando. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer? Satanás pode até tentar contra a vida dos meus filhos, Satanás pode até tentar contra a vida deles, mas enquanto você tenta, você já caiu, porque quanto mais você fala, quanto mais você calúnia, quanto mais você planeja a armadilha contra a vida dos meus filhos, eles estão se multiplicando, eles estão crescendo, porque eles estão buscando espiritualmente. Ou seja, já caiu por terra toda a maldade, já caiu por terra todo espírito sujo, já caiu por terra todo espírito maligno, e aqueles que saíram sem a permissão de Deus vai voltar, porque o Senhor está falando nesta tarde, porque eu sou com meus filhos. E eu creio que nesta tarde o Senhor fará grandes coisas sobre este lugar. Então a Bíblia vai nos falar que os egípcios faziam servir os filhos de Israel, mas com dureza. Ou seja, mesmo eles afligindo ao povo de Israel, mesmo eles falando mal ao povo de Israel, Deus está fazendo os egípcios servir ao povo de Israel. Ou seja, mesmo falando mal, mas você vai ter que servir meus filhos. Mesmo você tentando contra a vida deles, se levantando contra a vida deles, mas você vai ter que servir ele. Porque é o diabo que serve a Deus, não Deus que serve o diabo. Ou seja, o diabo já caiu por terra, porque é ele que vai ter que servir você nesta tarde. O diabo já caiu por terra, porque sua família já está voltando. O diabo já caiu por terra, porque ele é na sua vida. Glória a Jesus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que assim eles fizeram a amarga vida com dureza, com servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que o serviam com dureza. Ou seja, o diabo não estava querendo servir aos filhos de Deus. O diabo não quer servir aos filhos de Deus, mas o diabo ele sabe que não tem opção. O diabo sabe que quem é maior que ele e quem é o maior do mundo é Deus. Então o diabo sabe que com Deus ele não pode. Então o diabo ele já caiu por terra nesta tarde, porque você está crescendo. Quanto mais o diabo tenta falar da sua vida, tenta te defamar por aí, mais você está se multiplicando, mais você está crescendo na presença de Deus. Ou seja, o diabo não pode com você, o diabo não pode comigo, o diabo não pode com a igreja, porque a igreja é de Deus e o diabo não toca. Pode tentar Satanás, porque você já caiu por terra nesta tarde, em nome de Jesus. Eu creio que o poder do Espírito de Deus está fazendo presente sobre este lugar maravilhoso. Glória a Jesus, amado Pai querido. Então podemos entender, irmãos, que o diabo se levanta contra a nossa vida quando estamos na presença de Deus. Podemos entender, irmãos, que o diabo ele se levanta quando Deus tem algo para nossas vidas. O diabo se levanta quando Deus tem planejado tudo para nós. Ou seja, por isso Deus está falando assim nesta tarde: ei, vigia com quem você conversa, vigia com quem você fala teus planos, vigia com quem você abre a sua boca para falar da sua vida, porque o diabo também pode escutar o que você está falando para o seu irmão do lado. E o diabo ele não deixa barato, porque enquanto você está na presença de Deus, buscando a Deus, e Deus está fazendo por você, o diabo se levanta contra a nossa vida. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer nesta tarde?
Não conte nada, conte tudo para Deus, porque Deus é o nosso amigo, Deus ele é o nosso refúgio, o Deus é a nossa fortaleza, é Ele que nos guarda do laço do passarinheiro, é Ele que nos livra de todo o mal, é Ele que nos guarda de todo o pecado, é Ele que nos livra de todo o pecado, porque o pecado Deus abomina, porque o pecado não provém da igreja, mas sim provém do diabo. Então vigia para quem você conversa, vigia para quem você fala, porque para quem você fala não está sujeito para adorar a Deus, não está sujeito a adorar a Deus, porque ele não está na mesma comunhão com você, ele não está no mesmo espírito que você, ou seja, você está com o Espírito de Deus e ele está com o espírito maligno. Então vigia com quem você fala nesta tarde, em nome de Jesus. Então podemos entender que o povo de Israel, eles eram muito perseguidos, mas o que temos que entender também, que podem até nos perseguir, podem até tentar contra a nossa vida, o diabo pode até se levantar contra a nossa vida, ou com nossos familiares, ou com alguém que é mais próximo, mas nós temos que vigiar e entender que é o levante do inimigo contra a nossa vida, porque o diabo sabe que é Deus que vai trazer sua família de volta. Deus sabe, está repreendido em nome de Jesus. Deus sabe que você é escolhido dele, ou seja, mas também o diabo sabe que é Deus que vai trazer sua família para casa de volta, que é Deus que vai unir aquilo que está separado. Então eu creio que nesta tarde o Senhor tem grandes coisas, e eu creio que as bênçãos do Senhor estão nos alcançando nesta tarde. Eu creio que vidas estão voltando para a casa do Pai, ou seja, porque o Senhor está dizendo assim nessa tarde: ei, quanto mais fala da minha igreja, mais a minha igreja está crescendo. Quanto mais falam mal da minha igreja, dos meus pastores, mas a minha igreja está crescendo, ou seja, somos um povo só, somos os filhos de Deus, somos noivos de Deus, e toda a igreja da região de Piracicaba está crescendo, e quanto mais ele está crescendo, mais o povo tenta afligir a igreja, mas a igreja está crescendo, mas quanto mais a igreja vai crescendo, estão fazendo palavras ao contrário, as orações ao contrário, mas Deus está fazendo a igreja crescer, Deus está fazendo a igreja se multiplicar, porque Deus é conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, podemos entender que eles podem até ser perseguidos, podem ser até afligidos pelos homens, mas quanto mais você acha que Deus não está vendo a prova que você está passando, mais Deus está falando: eu sou contigo. E você não está ouvindo o que Deus está falando. Ou seja, todos os sonhos que você sonha, os sonhos que Deus já colocou nos nossos corações nessa tarde. Então eu creio que nesta tarde o Senhor realizará sonhos. Eu creio que nessa tarde o Deus que nós servimos realizará os nossos projetos. Eu creio que nesta tarde todos os planos que nós estamos e que nós temos é de Deus, vem da parte de Deus, porque Deus é conosco. No momento que Deus é conosco, Ele sabe qual é o nosso sonho, Ele sabe qual é os nossos planos, Deus sabe qual é os nossos projetos. E nessa tarde Deus está dizendo assim para nós: que todos os planos, projetos, todos os objetivos que temos, é Deus que vai realizar, é Deus que vai fazer acontecer, porque o Senhor é conosco. Não pense que o Senhor não é conosco, porque em todo momento o Senhor está ali para nos abraçar, nos apoiar, enxugar todas as nossas lágrimas, porque o Senhor é conosco nessa tarde. Então o que o Senhor quer dizer para nós nessa tarde? Que toda perseguição gerará um milagre. Que toda aflição dos homens
Deus exaltará a nós, mas não para que nós possamos ser exaltados, mas sim para que a honra e o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que o povo possa entender que quem está conosco não é o homem, não é ninguém, mas é aquele que fez os céus e a terra e que comanda tudo sobre esse universo. Então, o que temos que entender nesta tarde é que Deus está conosco e toda perseguição, toda calúnia e toda aflição é porque Deus está conosco. É porque todos aqueles que querem nosso mal sabem o que está conosco faz o bem, que é o nosso bem. Ou possamos entender quem que é esse? Ele é o que cura, Ele é o que o salva, Ele é o que ressuscita, Ele é o que liberta. E eu creio que nesta tarde Deus está realizando os sonhos de cada um aqui nesta tarde. Eu creio que nesta tarde Deus está reavivando tudo aquilo que estava morto sobre a vida da igreja. E eu creio que Deus está avivando esse ministério maravilhoso. Eu creio que Deus está reavivando tudo aquilo que já morreu, mas vai voltar a ressuscitar, porque o poder é a palavra de Deus, porque o poder vem da palavra, vem de Deus, e a última palavra que vem é do Senhor. Então possamos entender que nesta tarde nada é impossível para todos aqueles que crê. E o que o Senhor está querendo dizer nesta tarde é que ainda antes que houvesse dia, Ele é. O que o Senhor está querendo dizer nesta tarde? Que se ainda antes houvesse dia, Ele é, e nada pode impedir a mão do Senhor. Ou seja, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, está tudo na mão dEle, mas há um tempo certo dEle realizar esse sonho. Ou seja, nada vai impedir de Deus fazer aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu creio que nesta tarde, né, sobre esta igreja, Deus está levantando futuros pregadores, Deus está levantando futuros missionários, futuro levita. Eu creio que nesta tarde o Senhor está levantando os obreiros, Deus está levantando irmãos e irmãs que são tímidos, que são tímidas, para pregar e louvar e bendizer ao nome do Senhor, porque essa igreja ela está crescendo, essa igreja ela está se multiplicando. E enquanto mais fala da nossa igreja, enquanto mais fala dessa igreja, mais a igreja ela está se levantando, mas essa igreja está crescendo, porque essa igreja ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que nesta tarde o Senhor tem grandes coisas para nós. Então nessa tarde o que o Senhor está nos dizendo para me encerrar? Deus está dizendo que escolhido passa pela perseguição. Os escolhidos, eles passam pela aflição, porque o diabo ele arma a estratégia para os escolhidos. Porque ele arma a estratégia por escolhido? Porque o escolhido ele é chamado por Deus. O escolhido ele como eu posso dizer? Ele é instrumento que Deus vai usar nesta tarde. Então eu creio que Deus está usando você nesta tarde como um instrumento para falar do amor dele para o povo, para falar do amor dele para a nação. Porque eu creio que nesta tarde Deus está levantando futuros promissores, futuros pregadores, para falar do amor dele amanhã. Então eu creio que nesta tarde, onde há perseguição, há crescimento na presença de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Aleluia.